Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aí do Componente de Ciências. Eu sou a professora Gisele Palmeira, sou professora de Ciências, estarei aqui junto com vocês. Vamos agora observar qual é o objeto de conhecimento e o detalhamento da aula 1. O objeto de conhecimento é forma, estrutura e movimentos da Terra. Detalhamento, movimentos de rotação e translação da Terra. Eixo de inclinação da Terra e incidência de raios solares, o relógio de Sol e a relação com as várias ciências. Então, esse é o objeto de conhecimento e o detalhamento da nossa aula que vai começar agora. Vamos iniciar aqui a aula de ciências, Nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre os movimentos que a Terra realiza, Então, para a gente iniciar falando sobre a Terra, nós trouxemos aqui o próprio planeta Terra, Representando aqui um dos movimentos que ele realiza. E a gente vai observar que os movimentos realizados pelo planeta Terra, ele tem várias ali características, vários significados bem importantes que vocês observam aí no dia a dia e nem percebem que está acontecendo. Então, aqui, por exemplo, a gente observa essa representação, o movimento que está ali, girando em torno do próprio eixo. O que será que isso significa? Qual movimento ele está realizando? Então, é sobre isso que nós iremos falar na aula de hoje. A gente vai observar que esse eixo aqui, que ele vai girando no sentido oeste-leste, a gente observa bem aqui o Sol. Então, toda essa representação ela tem um significado, como, por exemplo, quando está amanhecendo o dia ou quando está escurecendo, começa a anoitecer. Tudo isso está relacionado com o movimento que a Terra realiza. Então, a gente vai iniciar observando o significado desse movimento aqui, que é o movimento de rotação. Então, vamos observar esses movimentos realizados pela Terra, que são deslocamentos que o planeta realiza em relação à sua própria estrutura, como a gente observou na imagem anterior, a animação anterior, ele estava realizando o movimento no seu próprio eixo, mas além desse movimento que ele realiza através do seu próprio eixo, ele também realiza um outro movimento que é em relação ao Sol. Então, esses dois movimentos são bem conhecidos, o movimento chamado de rotação e translação. Então, a gente vai ver que cada movimento desse é bem importante e que está fazendo aí parte do nosso dia a dia, tá certo? Então, vamos observar aí, esses dois principais movimentos. Olha só. O planeta Terra realiza o movimento em torno de si, Quando a gente fala que ele realiza o movimento em torno de si, em torno do próprio eixo, a gente já identifica como um movimento de rotação. E quando vocês ouvirem falar ou leia em algum lugar que ele realiza o movimento ao redor do Sol, em torno do Sol, a gente vai chamar esse movimento de translação. Então, dois movimentos bem importantes realizados pelo planeta Terra. Rotação em torno de si, translação ao redor do Sol. Como essa imagem, como vocês podem observar, na verdade, nessa imagem. Logo aqui ao centro eu tenho uma representação do Sol, e aqui nós temos a representação do movimento que o planeta Terra está realizando. Essa imagem aqui, na verdade, esse tracinho aqui, em vermelho, representa a linha do Equador, que fica bem ao centro aqui do planeta Terra. E aqui, essa seta que a gente observa, ela significa o movimento que a Terra está realizando. Então, significa dizer que essa Terra está girando. Então, eu já sei que esse movimento, essa representação, está relacionada com a rotação, O eixo que ela vai do sentido oeste para o sentido leste. E aí, por que, que eu estou observando aqui 4 planetas? Na verdade, essa representação é a volta que esse planeta dá ao redor do Sol. Então, essa representação mostra para a gente o sentido, que esse planeta vai girando ao redor do Sol, e também a translação, que é o movimento que ela vai realizar no decorrer de um ano, que a gente vai observar com mais detalhes, tá? Então, vamos observar o que significa o movimento de rotação.
É o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. Cada giro da Terra ao redor de si mesma dura 23 horas, 56 minutos e 4 segundos e 9 centésimos. Por isso, convencionou-se que o dia tem 24 horas. Tá certo? Então, olha só, essa informação aqui a gente já consegue identificar o movimento de rotação, né? Quanto tempo dura um dia? 24 horas, né? Aqui ele deixa bem definido, né, a quantidade de horas, minutos, segundos, mas a gente sempre fala que é 24 horas. Então, em 24 horas, nós temos o quê? O dia e a noite. O dia e a noite está relacionado com o movimento que a Terra vai realizando através do seu próprio eixo. Vamos observar aqui na nossa próxima imagem essa representação. Então, quando o planeta está ali, ó, bem de frente ao Sol, a gente tem o dia. Ele está recebendo a radiação solar. Observe que a gente tem aqui a representação do Sol. Temos os raios solares apontando ali para o planeta Terra. Por quê? Porque ele está de frente para o Sol. Se ele está de frente para o Sol, ele está recebendo essa radiação. Só que ele fica o tempo todo assim? Não. Em 24 horas ele realiza um movimento em que ele vai girando, né? Então, enquanto um lado está dia, o outro lado do planeta está noite, certo? E tudo isso vai acontecendo em 24 horas. Esse giro que ele dá em torno do seu próprio eixo dura 24 horas. Por isso que todos os dias temos dia e temos noite, tá certo? Enquanto o lado do planeta é dia, o outro lado é noite. Muito bem, vamos observar aí que a rotação é o movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo, provocando alternância nos períodos de insolação diretas nas regiões do planeta, né? Por isso que não é somente sol ou somente noite, né? Por isso que a gente tem essa variação aí dessas radiações solares que são recebidas aí no decorrer dos dias, tá certo? Vamos observar aí mais uma imagem, né, para essa representação. O movimento de rotação faz com que haja alternância com relação à percepção de iluminação solar pela superfície terrestre. E a velocidade média do movimento de rotação é de aproximadamente 1.669 km por hora. Né? Então, aqui a gente observa novamente essa representação, a luz solar, incidindo ali os seus raios solares, e onde chega a luz solar, a gente observa que está representando o dia, o outro lado, a noite. Quando ele vai girando, esse formato vai se modificando, tá certo? Aquela setinha em vermelho lá em cima, ela representa essa volta que ela dá pelo próprio eixo. E aí, quais são as consequências do movimento de rotação? Vamos observar que a principal consequência do movimento é a sucessão dos dias e das noites, né? Por isso que todos os dias ali, né, dá um certo horário, o Sol começa a aparecer, certo? Então, quando ele começa a aparecer é porque o planeta está começando a receber essa radiação solar, tá certo? E aí chega um certo dia, uma certa hora, na verdade, do dia, que começa a escurecer. Por quê? A Terra continua realizando o movimento. Quando vai escurecendo, essa parte que estava de frente para o Sol, né, ela começa a ir para o outro lado, e aí é quando a gente vê que está escurecendo, está chegando a noite, tá certo? Então, esse movimento que ela vai realizando, a gente observa no nosso dia a dia, no nascer do Sol e no pôr do Sol. E aí, um fator interessante também é que ela gira nesse sentido oeste-leste, mas quando a gente observa aqui da Terra, a gente observa o Sol nascendo do leste e se pondo no oeste, né? Então, é o sentido contrário, porque o eixo que ela gira é no sentido oeste-leste. Tá certo? Então, vamos observar aí mais algumas informações. Olha só. O movimento de rotação tem a indispensável função de regular a exposição do planeta ao Sol, né? Então, devido a esse movimento que ele realiza, e ele fica somente um período ali do dia exposto ao Sol. Muito bem, né? Observamos aí o movimento de rotação, a relação desse movimento com o nascer e o pôr do Sol, com o dia e com a noite. E agora a gente vai observar o que significa o movimento de translação, que também é realizado pelo planeta Terra. Só que a gente vai observar que esse demora muito mais tempo. A gente viu que a rotação dura um dia, 24 horas. A translação ela vai demorar bem mais. Olha só.
A translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol. E assim ela vai percorrendo uma órbita elíptica, tá certo? O movimento de translação é realizado em aproximadamente 365 dias, 5 horas e 48 minutos. 365 dias é um ano, né? Então, enquanto a rotação ela gira em torno do seu próprio eixo em 24 horas, um dia, a translação ela demora um ano para acontecer, né? Então, geralmente tem ali, né, aquela festa de Ano Novo, iniciando o Ano Novo, porque a representação é o que? Essa volta que o planeta Terra deu em volta do Sol. Tá? Então, 365 dias equivale a um ano, que é exatamente esse movimento que ele vai realizar. Vamos observar aí a velocidade média, olha só. A velocidade média é de aproximadamente 107 mil quilômetros, e a translação é realizada ao mesmo tempo que a rotação. E aí a gente trouxe essa imagem novamente para a gente observar esses dois movimentos. Enquanto a Terra está se movimentando em torno do próprio eixo, ela também está se movimentando em torno do Sol. Então, tudo isso acontece ao mesmo tempo, né? Os dias e as noites vão acontecendo, o tempo vai passando, e quando chega ali, ó, 365 dias, um ano, a Terra conseguiu dar essa volta ao Sol, tá certo? Então, rotação, dias e noites, translação é a volta que o planeta Terra dá em torno do Sol. E aí nós trouxemos aqui um outro vídeo para vocês, né, fazendo essa representação. Olha só, bem ao centro nós temos o Sol, né, a nossa estrela maior aí, com as radiações solares. E aqui a gente observa o planeta Terra passando. Olha só, esse movimento que a gente observa aqui nesse vídeo é um movimento de translação. Por que é de translação? Porque a gente está observando o giro que ele dá em torno do Sol. E aí vocês já sabem que o período que ele leva para girar em torno do Sol são 365 dias ou um ano, né? O tempo que ele leva para dar essa volta aqui em torno do Sol. Tá certo? Então, observem aí novamente, né, a volta que o planeta Terra dá, girando em torno do Sol. Lembrando que enquanto ele está realizando essa volta, ele também realiza o movimento de rotação. As dias e noites estão acontecendo. E aí, quais são as consequências da translação? Vamos observar que uma das consequências do movimento de translação é a sucessão dos anos, né? Os anos vão passando aí enquanto o planeta está girando em torno do Sol. Uma volta completa da Terra em torno do Sol corresponde ao chamado ano civil, que, por convenção, apresenta 365 dias, visto que o tempo real do movimento de translação é de aproximadamente 365 dias e 6 horas e 366 a cada 4 anos, né, que está relacionado lá com o ano bissexto. E aí vamos observar uma próxima imagem. Olha só, essa é uma outra representação através de imagens, né, para a gente identificar aí o Sol e o movimento que a Terra realiza. Qual é o movimento de rotação? Em torno do seu próprio eixo. Observe que a rotação está apontando ali para aquela setinha vermelha que identifica que a Terra está girando. Rotação dura quanto tempo? 24 horas. Ela está relacionada com o dia e com a noite, certo? Vocês não podem esquecer dessa informação. Rotação, dia e noite, dura 24 horas. A Terra está girando em torno do seu próprio eixo. E o outro movimento é o de translação. Observe que tem essa seta preta aí, que está girando ao redor do Sol e representando o movimento que esse planeta vai realizar no decorrer de um ano, tá? Então, quanto tempo dura a translação? Um ano. 365 dias que a Terra realiza esse movimento ao redor do Sol, tá certo? E aí tem um outro fator bem legal relacionado ao movimento de translação que a gente vai observar agora. Olha só, ele também é responsável pela mudança das estações do ano. Quais são as estações do ano? Primavera, verão, outono e inverno. Né? Tem regiões que essas estações são bem definidas, mas tem regiões que essas estações não são muito bem definidas, como, por exemplo, a região norte, né? Que
O Amazonas, essas estações não são bem definidas, mas tem outras que existem todas essas estações. E essas mudanças que acontecem nas estações, primavera, verão, outono e inverno, está relacionado com o movimento de translação, essa volta que o planeta dá em torno do Sol. E também a inclinação do eixo da Terra em relação ao plano de sua órbita ao redor do Sol. Né? Lembrando ali que a Terra ela tem uma certa inclinação em torno ali de 23 graus, né? Ela não fica ali certinha, ela tem uma certa inclinação, e essa inclinação também está relacionada com as estações do ano. Vamos relembrar aqui quais são as estações do ano. Olha só. A gente tem aqui uma representação de cada uma delas, né? Então, elas ocorrem em decorrência da inclinação da Terra em relação ao Sol. Por isso, as estações não ocorrem ao longo do ano de maneira igual nos dois hemisférios. Né? Lembrando que nós temos o planeta, temos hemisfério norte e hemisfério sul. Né? Então, é diferente as estações em cada hemisfério devido a esse movimento e a inclinação que ela vai realizando no movimento de translação. E aí o inverno, né, a gente observa ali, que é aquele período, a gente tem a representação da neve com temperaturas mais baixas, tem pouca radiação solar, então a temperatura vai ser mais baixa, vai ser mais frio. Primavera, né, representada ali pelas flores, a época que as plantações começam a ficar floridas, né, fica mais colorido, fica bem bonito. Verão, né, onde tem uma maior incidência solar, tem mais sol naquele momento ali do ano. E outono é quando as folhagens começam a cair, né? Então, inverno, primavera, verão e outono são as 4 estações do ano que estão relacionadas com a inclinação que a Terra tem ali, por volta de 23 graus, e também o movimento de translação que ela vai realizar. E aí, devido a essa incidência solar e a inclinação, ela consegue, né, em alguns lugares do hemisfério norte e do hemisfério sul, ter essas 4 estações bem definidas: inverno, primavera, verão e outono. Tá certo? E aí a gente vai observar também, né, que as estações do ano, elas estão relacionadas com 2 termos bem interessantes que está relacionado com a inclinação da Terra. Um deles é o equinócio. Olha só. 2 vezes por ano, no dia 20 ou 21 de março e setembro, os 2 hemisférios recebem a mesma quantidade de luz solar. A gente vai observar que isso acontece devido ao ângulo que o planeta está em relação ao Sol. Né? Então, a gente vai observar na nossa próxima imagem daqui a pouquinho que isso acontece porque o Sol está exatamente acima do Equador, né? Que é a linha imaginária que divide a Terra em 2 metades. No hemisfério sul, são os dias de equinócio de primavera, em setembro, enquanto isso, né, o equinócio de outono acontece em março, tá certo? Então, na nossa próxima imagem, a gente vai observar o que seria o equinócio. Né? Então, o equinócio, a gente observa que o planeta Terra, ele está, né, a gente observa aí o ângulo que ele realiza, a gente observa aqui o Sol, né, bem grandão, representado aqui nessa imagem, a radiação solar aqui, ó, vindo do Sol. Aqui a gente tem o planeta Terra, temos a linha do Equador. O que a gente está observando? Que a incidência solar, ela é chamada de equinócio porque tanto o hemisfério norte quanto o hemisfério sul, ele vai receber a mesma quantidade de radiação solar. Nesse caso aqui do equinócio, os dias e as noites terão o mesmo tempo, né? Terão mais ou menos a mesma quantidade de horas. Dias e noites apresentam a mesma quantidade de horas. Aqui a gente observa a representação do eixo de rotação da Terra, né? Hemisfério norte, hemisfério sul, aqui sendo representado e dividido pela linha do Equador. Né? Então, observem que no equinócio, a mesma quantidade de horas do dia vai ser aproximadamente da mesma quantidade de horas da noite. Diferente do solstício, que a gente vai observar que ele vai ter uma inclinação diferente. E essa inclinação vai ser bem importante para outras situações, né? Outras estações, que no caso é o verão e o inverno, tá? Então, enquanto no equinócio a gente observou o outono e a primavera,
Agora a gente vai observar por que que tem verão e por que que tem inverno. Né? Então, olha só, no solstício, nos dias 21 ou 22 de junho e dezembro, um dos hemisférios recebe a maior quantidade de luz solar do ano, enquanto o outro recebe a menor. Isso acontece porque o Sol está a ponto mais alto no céu em relação ao hemisfério que está inclinado em sua direção. Então, no hemisfério sul, são os dias de solstícios de verão, enquanto, né, e depois, no caso em dezembro, e em junho, o solstício de inverno. Por que dezembro e por que junho? Porque a gente sabe que a Terra está realizando um movimento, né? Então, ela está girando ali ao redor do Sol. Então, em determinado momento vai ser verão, mas ela vai continuar ali, né, girando ao redor do Sol, e depois vai chegar uma outra inclinação, onde vai acontecer o inverno. Vamos observar na imagem para a gente entender melhor como é que isso acontece. Né? Então, a gente tem aqui novamente a representação do Sol, e observe a inclinação do planeta. Né? A gente tem aqui o planeta Terra, temos aqui o Sol. Então, o que a gente observa? Que o hemisfério sul, essa aqui é a linha do Equador, dividindo o planeta ao meio, uma linha imaginária. Esse é o hemisfério sul, esse é o hemisfério norte. O que vocês conseguem observar? Que aqui no hemisfério sul tem mais radiação solar do que o hemisfério norte. Então, o que a gente consegue identificar nessa imagem? Que aqui está acontecendo o verão, enquanto aqui está acontecendo o inverno. Por que o inverno? Porque aqui tem pouca radiação solar. Porque no sul está acontecendo o verão? Porque existe uma maior incidência solar. E qual é uma outra diferença que acontece no solstício? Geralmente, dependendo ali, né, do hemisfério onde está acontecendo uma maior incidência solar, a quantidade de horas do dia podem ser mais prolongadas, né? O dia pode ser maior e as noites mais curtas. E o ao contrário também, né? As noites podem ser maiores e os dias mais curtos. Vai depender da região onde a gente está analisando. Né? Então, o solstício de verão no hemisfério sul, como a gente pode observar, e o solstício de inverno no hemisfério norte, devido que a radiação solar, ela está maior aqui nesse período no hemisfério sul e menor no hemisfério norte, por isso que aqui está acontecendo o inverno, tá certo? Então, essa imagem aí mostra pra gente essa representação, né, de por que tem lugares ali, por exemplo, onde tem neve, né, uma temperatura ali bem baixa. Certo? Então, a gente observou aí essas regiões, né, que apresentam essas 4 estações bem definidas, mas tem regiões onde essas estações não são muito bem definidas, como, por exemplo, em Manaus. Olha só, né? A gente está aqui nesse ambiente bem conhecido na região, né, na cidade de Manaus, que é o Teatro Amazonas, Largo São Sebastião. Né? Então, aqui nessa localização, a gente sabe, né, que na região norte não tem as 4 estações bem definidas. Verão, inverno, primavera, outono. A gente tem períodos de chuva, muito período de sol, né? Então, por que isso acontece? Vamos observar algumas informações antes de observar uma imagem para a gente entender melhor. Né? Então, sem 4 estações. Isso acontece em lugares onde a vida é perto da linha do Equador. A gente viu que a linha do Equador é aquela linha imaginária, né? Que divide ali a Terra ao meio. Então, imagine uma vida sem as folhas coloridas do outono, sem a neve fofa do inverno, sem as flores desabrochando na primavera e sem o calor do verão. Né? Então, a gente vai observar que, para quem vive próximo à linha do Equador, essa é a realidade. As estações do ano, como as conhecemos, em grande parte do planeta, não existem com tanta nitidez nessas regiões. Né? Então, por que isso acontece? Por exemplo, na cidade de Manaus. Né? Por que aqui não tem neve? Né? Por que não tem esse período de outono com as folhagens caindo? Porque ali há muita incidência solar. Por que tem aquele período chuvoso? Né? Então, a gente vai observar que o mapa explica isso. Olha só. A gente vai observar a imagem do mapa e a gente vai observar algumas regiões. Né? Eu vou definir aqui para vocês somente
a região do Brasil, né? A gente tem aqui o mapa com todos os países, apresentando ali os oceanos. E temos aqui ao centro a linha do Equador, né? Então, esses estados, essas cidades que ficam próximas à linha do Equador, são exatamente as cidades onde não tem essas 4 estações bem definidas, porque na linha do Equador ocorre uma maior incidência solar, né? O Sol está sempre aqui incidindo nessa região. Onde é que está o Brasil? Está bem aqui, ó. Olha só onde está o Brasil. É esse que eu estou delimitando e que está em verde aqui na imagem. E onde é que está o estado do Amazonas, a região norte? Olha só, bem pertinho da linha do Equador, certo? Então, como ela está perto da linha do Equador, a gente já sabe que essas 4 estações não serão bem definidas, tá certo? Então, a gente pode observar aí a relação do movimento de translação, algumas cidades que têm ali aquelas 4 estações bem definidas devido à inclinação da Terra, ao movimento que ela realiza no decorrer de um ano, mas outras, como por exemplo a cidade de Manaus, que não tem porque ela está próxima à linha do Equador, a incidência solar é diferente do decorrer de todo o ano, né? Apesar do movimento de translação, no ano todo tem ali aquela incidência solar, tá certo? E aí, né? Vamos observar também um conteúdo bem interessante, falando aí de tempo, de hora, dia, noite, que é sobre a história do relógio de sol, né? Hoje é bem interessante, né? A gente quer saber a hora, é muito fácil. É só olhar ali no relógio, a gente já sabe a hora. Mas antigamente não era assim, né? As pessoas ali de antigamente não sabiam muito bem o que era, né? Não tinha tecnologia para isso. E aí a gente trouxe para vocês um pouco dessa história do relógio de sol, que remonta ali a milhares de anos, com registros de sua utilização em diversas civilizações antigas, como, por exemplo, os egípcios, com evidências arqueológicas datadas em 3.000 anos antes de Cristo, que revelam obeliscos e outros monumentos servindo como relógios de sol horizontais. E também, além dos egípcios, tem os mesopotâmicos, com registros escritos de 2000 a.C., e indicam o uso de relógio de sol para fins agrícolas e religiosos, né? Então, esses são os registros mais antigos. E o que a gente pode observar aqui? Que para eles conseguirem observar qual era a hora, né, ali do dia, o tempo, eles tinham uma base. Observe que tem aqui umas numerações nessa base e tem essa haste aqui em vertical. Então, a sombra que o Sol faz em relação a essa haste, eles conseguiam identificar qual era a hora, tá certo? Então, antigamente, assim que era possível, né, identificar o tempo passando, né, através da sombra que o Sol fazia, né, na verdade, nessa haste. E aí a gente vai observar também que foi evoluindo, olha só. A gente tem aí os gregos e romanos que aperfeiçoaram os modelos, incorporando conhecimentos de astronomia e geometria, como o gnomo de Ptolomeu. Temos também na Idade Média, relógios de sol ornamentados e complexos tornaram-se símbolos de status e poder, presentes em catedrais e edifícios públicos. Temos também um outro período aí, ó, o Renascimento. A busca por precisão científica impulsionou o desenvolvimento de modelos mais sofisticados, como o relógio de sol equatorial. E aí essa imagem mostra para a gente essa outra representação, né? Observem que a sombra que é realizada através dessa haste que identifica ali esse tempo que está passando, tá bom? Então a gente tem aí o modelo do relógio de sol histórico em Zagreb, nessa imagem que fica na Croácia, tá bom? E aí, né, para a gente observar com mais detalhes essa linha do tempo, né, que está relacionada aí com essa medição do tempo, a utilização do relógio do sol, até os instrumentos mais modernos, nós temos aqui uma representação. Né, a gente vai iniciar aqui pela pré-história, vou tentar ampliar aqui para vocês. Né, então, antes de 3.000 anos antes de Cristo, né, a gente observa aqui, em relação à observação do Sol, da Lua e das estrelas, as primeiras civilizações utilizavam a observação dos astros celestes
para marcar a passagem do tempo, definindo estações do ano, ciclos agrícolas e rituais religiosos. Né? Então, na pré-história, eram essas observações que eram realizadas para identificar o período do ano. No período de 3.000 anos antes de Cristo até 1.500 anos depois de Cristo, a gente já observa aqui o relógio de sol, né, que nós observamos em imagens anteriores, relógios de água e ampulhetas, né? Então a gente observa que vai melhorando ali, né, o tempo, né, a forma de medir o tempo. Aqui em sequência, em laranja, olha só, vou tentar ampliar aqui para vocês. 1.500 anos depois de Cristo. Vamos aumentar aqui rapidinho. E 1.900 depois de Cristo, a gente observa os relógios mecânicos. Desenvolvimento de mecanismos complexos como engrenagens, pêndulos e molas, impulsionando maior precisão na medição do tempo. Né? Então, a gente tem aqui o relógio de pêndulo, de bolso e relógios de torre. E aí a gente tem, por fim, né, na nossa linha do tempo, 1.900 anos depois de Cristo até os dias atuais. Relógios eletrônicos, relógios atômicos, relógios digitais e o GPS. Né? Então, a gente observa aí a revolução da eletrônica, né? Surgimento de instrumentos de medição do tempo cada vez mais precisos e confiáveis. Né? Então, para chegar nesse relógio aqui que nós temos, né, que nós utilizamos aí com tanta facilidade no dia de hoje, né? Só pegar o celular a gente já consegue saber a hora. É bom a gente entender que lá no início não era tão simples assim, tá certo? Então, existe toda essa história aí do relógio, né, do tempo, relógio de sol, onde tudo iniciou, até os dias atuais, tá certo? Então, espero que vocês tenham compreendido a importância dos movimentos que a Terra realiza.